E aí, beleza pura? Espero que você esteja bem. No vídeo de hoje quero te passar um pouquinho como que é a vida de um parlamentar, a vida de uma pessoa que trabalha no executivo, prefeito, vice-prefeito, até para você ter uma noção básica, às vezes de tempo, investimento e retorno sobre isso, para ver se realmente isso faz sentido para você antes de você embarcar numa candidatura, antes de você embarcar aí nesse mundo político, porque às vezes você olha de fora, pensa que são só flores e tem algumas coisas que você não está enxergando e pode ser que esse vídeo te ajude a esclarecer melhor. Até para você que vai à reeleição, às vezes você está num momento muito agitado da sua vida, que esse momento talvez não seja o ideal para ir à reeleição ou coisa do tipo, beleza? Vem comigo que eu vou te ajudar nesse vídeo. Vou me eleger com o eu da política. Eu da política. Talvez você que nunca participou de uma eleição não tenha noção de quantas pessoas investem numa campanha. Tem pessoas aí que comprometem talvez até a vida familiar. Eu já vi casos da pessoa comprometer aí a própria casa, né, com financiamentos e tudo mais. Claro que isso é uma coisa mais antiga, mais do passado. Hoje as pessoas estão mais esclarecidas e dificilmente vão cometer erros tão absurdos. Mas acontece, já vi casos de pessoas pelos comentários na rua, né, que as pessoas gastam mais do que vão ganhar durante todo o mandato. Isso não faz muito sentido, né? A pessoa, sei lá, vai ganhar em todo o mandato dela, nos 4 anos, vai ganhar 100 mil reais. Aí ela gasta mais que isso na própria campanha. Meio que não faz muito sentido. Mas por que isso acontece? Muitas vezes porque o interesse dela não é financeiro, e sim interesse talvez de afagar o seu ego, né? Querer status, né? Querer estar no meio público, ser reconhecido. Então existem outros meios que não os financeiros para essa pessoa talvez investir tanto dinheiro numa campanha, né? Mas vale lembrar que a lei proíbe os investimentos até um certo ponto. Cada candidato durante a sua campanha vai receber aí instruções do TRE, né, de quanto pode investir na sua campanha. Mas vamos supor que você decidiu que vai ser candidato em 2024, seja eleito. O que acontece pós-eleição? O que você vai fazer lá no dia 1º de janeiro de 2025? Dos próximos 4 anos. Acontece, se você for ao legislativo, acontecem as sessões plenárias, que você já deve saber, as sessões onde se reúnem os vereadores. Também acontecem as reuniões de comissões, né, que é onde eles discutem se aquele projeto é bom, se aquele projeto não precisa de alguma alteração, não precisa. Também acontecem eventos públicos e também particulares, onde os vereadores são convidados para participar. Isso demanda tempo da sua parte, mas talvez, dependendo da profissão que você exerça, dê para conciliar isso com o trabalho legislativo. Por exemplo, você trabalha numa empresa que te exige, sei lá, 4 horas de trabalho ou talvez até 8, mas não conflita, né, com os horários das sessões e nem das reuniões que eu acabei de salientar. Então talvez você consiga conciliar o seu mandato com a sua profissão que você tem hoje. Mas em certos casos, principalmente ao executivo, quando você assumir uma cadeira talvez de prefeito, vice-prefeito, raramente você vai conseguir fazer as duas coisas. O seu tempo é bem mais consumido, vamos dizer assim, por tarefas públicas, que normalmente não sobra tempo para você cuidar das suas coisas pessoais. E isso também reflete na questão de você pesar os prós e os contras, porque numa dessa você, uma pessoa, sei lá, um empresário, alguma coisa nesse sentido, já vai ter que arrumar uma pessoa para cuidar dos seus negócios enquanto você estiver sendo lá prefeito ou vice-prefeito, porque se você não fizer isso, certamente uma coisa ou outra não vai andar da melhor forma possível, por questões mesmo de tempo. Não tem como você se clonar, né? Ser duas pessoas ao mesmo tempo. Então, se a sua escolha for para o executivo, antes de ser candidato ou candidata, já prepara alguém aí para conduzir os trabalhos na sua empresa, se você for empresário ou algo do tipo. Se você for da iniciativa privada, um CLT, por exemplo, melhor que você também aí tenha alinhado aí com o seu patrão aí, né? Que você tem esse desejo, porque nem sempre vai ser possível você conciliar as duas agendas. Existem casos da pessoa que é servidor público e quer ser candidato. O servidor público também, obviamente, tem uma hora para cumprir dentro do trabalho que ele foi efetivo. Então esse horário também não pode conflitar com os horários da Câmara, por exemplo, né? Até porque você não pode acumular salário trabalhando no mesmo horário. Se você quer saber quanto ganha um vereador, um prefeito, um vice-prefeito, você pode perguntar para alguém que já é eleito ou também pesquisar aí o site Portal da Transparência, normalmente dentro do site da Câmara
ou da prefeitura existe esse portal da transparência, até porque é um meio obrigatório onde as prefeituras e as câmaras devem divulgar todos os atos nesse portal, que seria onde contempla todos os gastos, né, todos os investimentos feitos nos órgãos públicos e também, consequentemente, o vencimento deles, né? Então, se quer saber, por exemplo, aqui na minha cidade, o prefeito deve ganhar um pouco mais de 20 mil, o vice a metade, secretário nessa faixa também, do vice 10, 12 mil nessa faixa. Eu não sei dizer porque até não me interessei em olhar quanto é efetivamente. O vereador deve ganhar um pouco mais de 5 mil nessa faixa aí, aqui na minha cidade. Então, para você descobrir na sua, teria que ou consultar o portal da transparência ou talvez você perguntar para alguém que é eleito, talvez ele fale para você, né? Eu falei um pouquinho dos cargos comissionados, que são cargos de livre nomeação do prefeito. E por uma causa ou outra você não se eleja. Você também tem essa opção, né? Se você for da base aliada do prefeito que ganhou, talvez ser convidado pelo prefeito para exercer alguma função, né, pública com cargo comissionado. Existe o cargo efetivo, né, que é feito por concurso público, onde você entra para trabalhar para a prefeitura efetivado, né, independente da eleição ou não. E existe essa questão do cargo comissionado, que é um cargo de livre nomeação do prefeito. Normalmente acontece após as eleições. As eleições terminam, aí o prefeito vai montar a sua equipe de governo. Então ele vai analisar dentre os candidatos, dentre as pessoas que ajudaram na campanha, quem tem um perfil mais adequado a cada função. Uma pessoa, um engenheiro, talvez secretário de obras, ele pode ser, ou coisa desse sentido. E normalmente também há convites para quem é eleito. Você decidiu ser candidato, aí você se elegeu e o prefeito resolve te convidar para fazer parte do governo. Por quê? Porque daí também pode contemplar, né, um suplente de vereador. Esse suplente acaba sendo um vereador na sua ausência ou nas suas férias, ou talvez na sua nova função que você vai assumir na prefeitura, se esse for o seu desejo. Então também tem essa vantagem aí. Se você é um parlamentar, você tem a caneta na mão, né, e pode decidir ficar no seu cargo, né, ou talvez assumir alguma pasta dentro do governo, se o prefeito for do seu lado ou ele quiser aí que você ajude nos trabalhos da prefeitura. E vou dizer uma coisa para vocês, por experiência própria, é muito difícil preencher todos os cargos. Não por falta de interessados, mas por falta de conhecimento dos interessados, vamos dizer assim. Muitas vezes fica difícil para alguém da iniciativa privada querer trabalhar no setor público, até porque é um cargo temporário, né? Até que o prefeito esteja lá, ou decida talvez até trocar você antes desse período dos 4 anos, e também talvez pela remuneração, porque na iniciativa privada, talvez esse profissional, se ele é um bom profissional, ele tenha mais vantagens financeiras em estar na profissão particular do que pública. Por isso que é essa dificuldade do prefeito eleito, no caso, formar uma boa equipe de governo. E essa é uma boa base, se você for candidato a prefeito, para você começar a pensar antes da eleição, porque o time que você colocar a jogar vai ter o resultado que vai dar lá depois dos 4 anos. Normalmente, como um time de futebol, se você colocar bons jogadores, a chance de você fazer um bom mandato é muito melhor, né, do que você colocar, às vezes, pessoas inadequadas ou nos setores errados, né. Eu vi muitos casos da pessoa que entendia de agricultura, estava lá no setor de esporte, então tipo não é bem o ideal, né? Só para valorizar um companheiro de partido, a pessoa colocou num cargo que não tem muita noção, vamos dizer assim, né? Não sabe nem o que está fazendo lá, mas é por questões mais políticas mesmo. E consequentemente isso reflete no mandato desse prefeito, porque se a pessoa não desempenha bem o seu papel, ou é uma pessoa aí que não se interessa ir atrás para desenvolver um bom papel, automaticamente o governo começa a ter falhas, e essas falhas são cobradas lá na urna depois dos 4 anos. Sai um candidato a prefeito e um candidato a vice de partidos diferentes. Elas terão seus 30 candidatos a vereadores, por exemplo. Nem todos vão ser convidados, obviamente, talvez por capacidade ou uma coisa ou outra, mas também vai faltar pessoas, talvez, para suprir esses cargos comissionados. E também há o caso onde a lei prega, que o município é assim, onde parte dos comissionados precisa ser pessoas de dentro do executivo, dentro da prefeitura, ou seja, pessoas já efetivadas. Gostaria de passar uma sugestão para você que talvez ainda não está envolvido com o setor público e queira entrar para esse jogo, vamos dizer assim. Talvez você visitar a prefeitura, visitar a Câmara de Vereadores e conhecer como que é a estrutura interna, até para você ter uma base. Olha, aqui hoje a nossa prefeitura conta com X cargos, conta com X pessoas, onde é que eu me encaixo melhor? Será que o prefeito não está precisando de alguma ajuda? Talvez se oferecer como voluntário em ajudar alguma ação dentro do setor público. Eu acredito que são ações que você vai ganhando
pontos, vamos dizer assim, né? As pessoas começam a olhar com bons olhos você. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Em 2007 teve uma eleição aqui para conselheiro cultural. Era um cargo eletivo, porém não remunerado. E eu resolvi testar minha popularidade na época e fui candidato a esse conselho e fui na época um dos mais votados. O prefeito da época chegou para mim e falou: olha, Daniel, como você é bom de voto, acho que você deveria ser candidato a vereador. Você nunca pensou nisso? E em 2008 foi minha primeira campanha como vereador. Talvez aquele startzinho que foi dado naquela eleição voluntária tenha me ajudado a decidir se eu queria mesmo ser candidato. Em 2008 eu fui eleito, enfim, foi uma experiência muito boa. Mas o que eu quero te falar é que eu tive o primeiro contato dentro do poder público através de um cargo voluntário. Talvez aí na sua cidade exista alguma lei que libere cargos voluntários a trabalhar para o setor público. Aqui na minha cidade eu lembro quando eu trabalhei no executivo também, que eu fui vice-prefeito 2 vezes, que a gente fez uma lei onde autorizava o poder público a contratar voluntários. Que poderia ser você, né, essa pessoa que se candidata a ser uma pessoa voluntária para ajudar a sua cidade. E aí ajuda em diversas formas, né? Eu na época eu era instrutor de teatro, então eu gostava muito da cultura e tal, eu queria me inserir nesse meio. Mas você pode se inserir em outro meio. Talvez aí na sua cidade aconteça bastante questões de alagamentos que está acontecendo agora. Quem sabe você possa ser uma pessoa que possa auxiliar o governo voluntariamente. E é uma maneira de você entrar para o meio e começar a conhecer um pouco mais como que é por dentro, como que trabalham então as pessoas do executivo também. E qual seria a diferença de fazer isso antes ou depois das eleições? Bom, se você faz antes, começa a fazer esse ano, por exemplo, ou tá no ano de eleição, fica mais atrativo essa sua entrada, porque não fica aquele interesse próprio, né, de você entrar só para ser candidato. Então, eu acredito que a diferença é essa. Se você esperar depois das eleições para ir lá pedir um cargo comissionado, ou talvez querer ser voluntário depois das eleições para querer aparecer, meio que é tanta gente querendo fazer a mesma coisa, querendo um cargo lá na prefeitura, por exemplo, que é mais difícil essa barreira de entrada, vamos dizer assim. Então, minha sugestão é que você fizesse logo isso, até para você ir sendo aos poucos inserido nesse meio. E uma coisa eu digo por experiência: depois que o prefeito se elege, ele já pensou nessas pessoas antes. Então, se você chegar só depois da eleição, vai dar aquele ar de interesse: esse cara agora que eu ganhei, ele veio querer me ajudar. Então, né, normalmente não é bem aceito isso. E quando o prefeito já decide antes e você é uma pessoa boa, a tendência é que você fique os 4 anos junto com esse prefeito. Acontece também alguns casos meio atípicos. Aconteceu aqui semana passada aqui na minha cidade, o prefeito com 2 anos de mandato só renunciou ao mandato. Então a escolha de comissionados, ela foi feita, embora junto com o vice, ela foi feita mais pelo prefeito. Então o vice que assumiu como prefeito agora, ele vai pegar uma equipe já formada. A tendência é que ele mantenha a maioria da sua equipe, mesmo que eles não tenham sido convidados por ele próprio, mas por questão de desgaste. É difícil você tirar uma pessoa depois de 2 anos trabalhando junto com você, né, como um cargo comissionado. Até porque essa pessoa pode virar até um adversário político se esse prefeito quiser a reeleição. Eu acredito ser um dos maiores erros dos eleitos é ficar trocando essa equipe, sabe? Quando você começa um governo com uma equipe de comissionados e começa a trocar muito a equipe, isso dá a entender que o seu governo também não está muito bem, porque acaba mexendo demais com isso, perdendo tempo com isso, porque até a pessoa que entrar no governo, ela demora para se adaptar ao serviço público, e essa demora pode custar caro lá, né, numa eleição, porque acaba não dando os resultados que talvez você espera que aquele secretário ou aquele novo secretário daria. Existe uma outra forma de remuneração, tanto para comissionados, efetivos ou eletivos, que são as diárias. Elas são concedidas para pessoas que estão em missão do município. Então o prefeito foi lá a Brasília, o secretário foi a Brasília, o vereador foi a Brasília. Então eles têm valor disponível para suas despesas, bem como também passagens aéreas e tudo mais. Você vai ser ressarcido, né, pelo município para atuar. E ele vale para todas as pessoas que estão do setor público. Então pode ser uma pessoa efetiva, um comissionado, pode ser um vereador, um assessor de vereador, ou pode ser também qualquer outro secretário ou
gerente, diretor, enfim. Essa autorização ela precisa ser dada pelo chefe do poder, no caso legislativo, se for o presidente da Câmara, ou do prefeito, chefe do poder executivo. Do legislativo é o presidente da Câmara que vai liberar essas diárias. Se é o do executivo, o prefeito que vai liberar essas diárias para esses servidores. Eles também podem fazer algum tipo de capacitação de alguns dias, né, na capital do seu estado, ou talvez na capital federal, enfim. Vai muito dessa vontade do servidor em se capacitar e também a vontade da liberação, talvez, desses dois chefes do Poder Executivo ou do Legislativo. Eu queria aproveitar esse momento para fazer um convite para você se inscrever gratuitamente no nosso evento chamado Como Vencer uma Eleição. Será no dia 27, 29 e 31 de março agora. Então você vai lá no site eunapolitica.com.br, coloca seu e-mail lá e pelo e-mail mesmo você já vai ficar sabendo como que funciona, tá bom? Eu espero você lá nesse evento, e se você tiver alguma dúvida aqui sobre esse tema ou outro tema que você queira comentar, deixa aqui abaixo do vídeo também. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixe seu like e a gente volta no próximo. Grande abraço e até lá!